Estamos caminhando para a próxima era do gelo? Junte-se à nossa comunidade e inscreva-se agora para explorar os segredos da Terra junto conosco. Durante milhões de anos, o planeta Terra nunca foi estático. Ele pulsa, muda, se transforma e nos lembra de que somos apenas passageiros em uma jornada cósmica imprevisível. Houve épocas em que florestas tropicais cobriram regiões hoje congeladas, e momentos em que o gelo avançou como uma muralha implacável, soterrando continentes inteiros sob quilômetros de espessura. Esses ciclos climáticos moldaram não apenas a geografia do planeta, mas também a história da vida. E a pergunta que ecoa hoje, diante das evidências científicas e dos sinais que começam a surgir, é inquietante. Estamos realmente às portas de uma nova era glacial? Para responder a isso, não basta olhar para os livros de história ou para os dados meteorológicos recentes. É preciso mergulhar fundo nos registros do próprio planeta. Núcleos de gelo da Antártica e da Groenlândia guardam em suas camadas finíssimas a memória climática de centenas de milhares de anos. Sedimentos oceânicos revelam a dança lenta e constante das correntes marinhas, enquanto fósseis de animais extintos nos contam como a vida se adaptou ou sucumbiu a mudanças bruscas de temperatura. Mas esses registros não são apenas testemunhos do passado. Eles também são sinais que apontam para o que pode estar por vir. Nos últimos séculos, a humanidade experimentou uma estabilidade climática rara. Foi nesse intervalo que desenvolvemos agricultura, cidades, tecnologia e civilizações complexas. Mas essa calmaria pode ser apenas uma breve pausa em uma sequência muito mais longa de avanços e recuos glaciais. O que aconteceria se essa estabilidade terminasse agora? Como nossa sociedade, tão dependente de recursos imediatos, reagiria a um planeta que de repente se transforma em um imenso campo de gelo? Há cientistas que afirmam que o aquecimento global atual é um obstáculo temporário, um desvio na rota natural da Terra rumo a mais um ciclo de resfriamento. Outros defendem que o impacto humano alterou de maneira tão profunda o equilíbrio do planeta que um novo padrão climático, sem precedentes na história geológica, já está em andamento. Essa colisão de hipóteses nos coloca diante de um dilema assustador. Estamos acelerando o fim da era atual de estabilidade ou retardando o inevitável retorno das geleiras? Neste vídeo, vamos desvendar esse mistério, explorando 3 camadas fundamentais. Primeiro, entenderemos os ciclos climáticos que sempre moldaram o planeta e como eles funcionam como um relógio natural. Depois, analisaremos as pistas que sugerem um possível avanço do gelo, cruzando dados recentes da ciência com eventos climáticos extremos que já estão em curso. Por fim, investigaremos o que significaria viver em um mundo à beira de congelar e quais seriam as consequências sociais, econômicas e biológicas dessa transformação global. Agora que você já sente o peso dessa questão, seguimos para a primeira parte da nossa investigação: os ciclos glaciais que comandam a respiração profunda do planeta. A Terra é um organismo em constante transformação, e sua história não é uma linha reta, mas um pulso, uma alternância entre extremos que se repetem em escalas de tempo tão vastas que parecem incompreensíveis para a mente humana. Durante centenas de milhões de anos, o planeta já experimentou fases de calor abrasador, em que desertos cobriam vastas extensões e mares tropicais avançavam sobre continentes inteiros. Em contrapartida, também passou por períodos em que o frio venceu a batalha, e muralhas de gelo de quilômetros de espessura avançaram silenciosamente, esmagando florestas, rios e planícies, transformando regiões férteis em desertos brancos. Esse movimento, aparentemente caótico, segue um padrão que a ciência começou a decifrar apenas recentemente. A Terra respira em ciclos. Cada glaciação que se instalou deixou marcas profundas. Não são apenas rastros visíveis em montanhas esculpidas ou vales cavados por geleiras antigas. São também memórias guardadas em minúsculas bolhas de ar presas no gelo, em camadas de sedimentos nos oceanos e até mesmo em fósseis que mostram como a vida foi obrigada a se reinventar.
Esses registros revelam que o frio nunca chega de repente, mas avança de maneira quase imperceptível no começo, até que, em determinado ponto, a mudança se acelera e se torna incontrolável. O que parece estabilidade na escala humana não passa de uma pausa breve em um processo muito maior. Ao longo dos últimos 2,6 milhões de anos, conhecidos como período quaternário, esse padrão ficou ainda mais evidente. Foram dezenas de glaciações, intercaladas por intervalos mais amenos como o que vivemos agora. Em cada uma dessas fases, o gelo avançava lentamente a partir dos polos, cobrindo grande parte da América do Norte, da Europa e da Ásia. Florestas eram esmagadas, rios mudavam de curso e até o nível dos oceanos recuava drasticamente, revelando terras que hoje estão submersas. Quando o gelo recuava, novas paisagens surgiam, diferentes das anteriores, como se o planeta tivesse sido redesenhado a cada ciclo de sua respiração profunda. Esse mecanismo é tão antigo quanto a própria vida complexa na Terra. É como se o planeta seguisse um ritmo interno, comandado por forças invisíveis que só conseguimos compreender com a ajuda da ciência moderna. Não há acaso nesse processo. Há uma regularidade que revela uma verdade desconfortável. O clima está sempre em movimento, sempre oscilando, sempre pronto para mudar de direção. E quando ele muda, muda de forma radical. O que a humanidade percebe como uma época de equilíbrio é, na realidade, um instante fugaz em um relógio geológico que continua girando. É como se estivéssemos vivendo a pausa entre duas notas de uma sinfonia imensa, acreditando que esse silêncio é eterno, quando, na verdade, o próximo acorde já está prestes a soar. A história do planeta mostra que nenhuma era de estabilidade dura para sempre. O gelo sempre volta. A pergunta que paira sobre nós é se já estamos ouvindo os primeiros sinais dessa respiração gelada prestes a recomeçar. Por trás do aparente caos do clima, existe uma ordem invisível, uma engrenagem silenciosa que guia os ciclos glaciais com a precisão de um relógio cósmico. Durante séculos, a humanidade acreditou que as eras do gelo aconteciam ao acaso, como castigos aleatórios da natureza. Mas o aprofundamento da ciência revelou que esses períodos de frio extremo seguem padrões matemáticos, ditados não por caprichos da Terra, mas pelos movimentos sutis que ela executa em sua jornada ao redor do Sol. Essa descoberta mudou para sempre a forma como entendemos o planeta e nos colocou diante de uma verdade inescapável. A Terra está presa a uma dança orbital que determina com rigor implacável quando o gelo deve avançar. O matemático sérvio Milutin Milankovic foi quem decifrou parte desse enigma no início do século XX. Ele percebeu que a órbita da Terra não é estática, mas sofre variações lentas e cíclicas que se repetem em intervalos regulares. Essas oscilações, quase imperceptíveis em uma vida humana, somadas, criam mudanças radicais no balanço de energia que o planeta recebe do Sol. São 3 os principais movimentos que compõem esse ciclo: a excentricidade da órbita, a inclinação do eixo e a precessão. Juntos, eles formam a matemática oculta por trás das eras glaciais. A excentricidade da órbita é a forma como a Terra gira em torno do Sol. Em alguns períodos, essa órbita é quase circular. Em outros, mais alongada, semelhante a uma elipse. Essa diferença altera a quantidade de energia solar que chega ao planeta ao longo do ano. Quando a órbita é mais excêntrica, os contrastes sazonais se intensificam, abrindo caminho para mudanças mais bruscas no clima global. Esse ciclo leva aproximadamente 100 mil anos para se completar, e coincide de maneira impressionante com o intervalo entre as grandes glaciações registradas na história geológica. A inclinação do eixo terrestre também desempenha um papel crucial. Hoje, o eixo da Terra está inclinado cerca de 23,5 graus em relação ao plano da órbita. Mas essa inclinação não é fixa. Ela oscila entre 22 e 24,5 graus ao longo de um período de aproximadamente 41 mil anos. Pequenas variações que, no entanto, têm consequências gigantescas. Quanto maior a inclinação, mais intensas se tornam as estações, com verões escaldantes e invernos rigorosos. Quanto menor, mais suaves são as diferenças sazonais,
criando condições para que o gelo se acumule lentamente e avance sem encontrar resistência. A terceira peça desse mecanismo é a precessão, um movimento semelhante ao de um peão que gira, e pouco a pouco muda a direção de sua ponta. Esse balanço da Terra altera o momento do ano em que cada hemisfério recebe maior intensidade solar. A cada 26 mil anos, esse ciclo se completa, reposicionando os verões e invernos no calendário cósmico e criando novas combinações que podem favorecer o derretimento ou o acúmulo de gelo. Separados, esses movimentos parecem sutis, quase irrelevantes, mas quando se somam, criam uma sinfonia climática capaz de transformar florestas em desertos e mares em campos de gelo. São engrenagens que giram em velocidades diferentes, mas que, quando se alinham, produzem as condições perfeitas para o início ou o fim de uma era glacial. É como se a Terra seguisse uma partitura invisível, ditada por sua própria dança em torno do Sol, e nós estivéssemos apenas tentando decifrar suas notas. O mais fascinante é que os cálculos de Milankovitch foram confirmados por evidências concretas, encontradas em núcleos de gelo e sedimentos marinhos. Quando cientistas analisaram essas camadas de registros, perceberam que os períodos de glaciação coincidiam de forma quase exata com os intervalos previstos pela teoria. Isso não apenas validou a matemática, mas também mostrou que a história climática do planeta é escrita muito antes de acontecer, gravada em sua órbita e em seus movimentos celestes. Se aceitarmos essa lógica, a conclusão é inevitável. Uma nova era do gelo não é uma possibilidade distante, mas uma consequência natural do ciclo orbital. A questão que surge é quando esse relógio irá soar novamente. Vivemos hoje em um período interglacial, uma janela de calor e estabilidade que já dura cerca de 11 mil anos. Em escalas geológicas, trata-se de uma anomalia curta, quase um piscar de olhos, e cada piscar nos aproxima do próximo ciclo de resfriamento. A matemática por trás das eras glaciais não é apenas um exercício intelectual. É um lembrete de que não controlamos a coreografia cósmica que dita o destino climático da Terra. Podemos atrasar, modificar ou até distorcer alguns efeitos com nossas ações, mas não podemos escapar do fato de que o planeta segue sua própria dança, indiferente ao que fazemos. A pergunta que permanece, então, é se já estamos cruzando silenciosamente a linha invisível que marca o início de mais uma respiração gelada do planeta, ou se o impacto humano conseguiu alterar uma partitura que parecia eterna. Imagine um mundo em que os oceanos recuam, revelando terras imensas onde hoje só existe água, pontes naturais que ligam continentes, desertos que se transformam em planícies férteis e paisagens que parecem irreais aos nossos olhos modernos. Esse foi o cenário em cada era glacial, quando o gelo não apenas cobriu os continentes, mas também venceu os mares. O planeta inteiro foi redesenhado por muralhas brancas que sugaram bilhões de litros de água dos oceanos para formar calotas de gelo que chegavam a cobrir mais de 1/3 da superfície terrestre. Durante a última era do gelo, que alcançou seu auge há cerca de 20 mil anos, o nível dos oceanos caiu aproximadamente 120 metros em relação ao que conhecemos hoje. Para se ter uma ideia do impacto, áreas que atualmente estão submersas, como vastas extensões do Mar do Norte, o Estreito de Bering e até regiões da Indonésia, emergiram e se tornaram corredores por onde espécies migraram e se espalharam pelo planeta. O que para nós seria impensável, como atravessar da Sibéria até a América a pé, era uma realidade possível graças ao avanço do gelo. O mundo era diferente, e as fronteiras geográficas que conhecemos hoje simplesmente não existiam. O poder do gelo era tanto que moldava não apenas os continentes, mas também os caminhos da vida. Rios eram bloqueados, lagos inteiros se formavam com o derretimento gradual das geleiras, e correntes oceânicas, que regulam o clima global, eram desviadas ou interrompidas. Esse redesenho planetário não acontecia de forma súbita, mas o resultado era dramático. Espécies inteiras desapareceram, enquanto outras encontraram oportunidades para prosperar em ambientes que jamais teriam existido sem o domínio do gelo. Os oceanos, que sempre foram a força vital do planeta,
tornaram-se reféns dessa muralha branca. Com o nível do mar tão baixo, as costas avançavam dezenas ou até centenas de quilômetros para dentro do que hoje conhecemos como oceano. Cidades modernas como Londres, Nova York ou Tóquio estariam a quilômetros de distância da linha da água. Imagine a vastidão de terras expostas, repletas de novas rotas migratórias, onde povos ancestrais encontraram caminhos para se expandir. Sem a queda dos oceanos, talvez a história da humanidade fosse completamente diferente. Mas o impacto não se limitava ao espaço físico. O equilíbrio climático também sofria uma transformação brutal. Os oceanos funcionam como reguladores de calor, absorvendo energia do Sol e distribuindo-a em correntes que aquecem ou resfriam diferentes regiões. Quando o gelo avançava e roubava parte de sua massa, o sistema inteiro se desequilibrava. As correntes marítimas mudavam de curso ou perdiam força, e os ventos seguiam padrões diferentes, espalhando frio ou calor de maneiras inesperadas. O planeta entrava em um estado caótico, onde a normalidade deixava de existir, e cada estação era mais extrema que a anterior. Esse domínio do gelo sobre os oceanos também deixou marcas que ainda hoje podem ser vistas. Lagos como os Grandes Lagos, na América do Norte, só existem porque geleiras colossais escavaram o solo durante milhares de anos. Falésias abruptas, vales em formato de U e fiordes majestosos da Escandinávia são testemunhas silenciosas do momento em que o gelo avançou, derrotou os mares e reescreveu a geografia do planeta. São cicatrizes permanentes de uma batalha em que os oceanos perderam. Mas o aspecto mais perturbador é pensar que esse processo não é um capítulo encerrado. Se os ciclos glaciais continuarem, como a matemática orbital sugere, haverá um novo tempo em que o gelo novamente roubará as águas e fará os oceanos recuar. O mapa do planeta, que consideramos definitivo, será apenas mais uma versão temporária, destinada a desaparecer quando as calotas voltarem a crescer. A história geológica nos mostra que os mares que hoje parecem imensos já foram menores e que podem, no futuro, encolher mais uma vez. Esse pensamento nos leva a uma reflexão inquietante. O mundo como conhecemos é apenas uma fotografia de um instante, não uma versão final. Quando o gelo venceu os oceanos no passado, forjou caminhos para a humanidade e moldou ecossistemas inteiros. Se isso voltar a acontecer, os efeitos serão tão profundos que a civilização terá que se adaptar a um planeta completamente remodelado. A cada nova respiração gelada da Terra, os oceanos cedem, e o planeta revela um rosto que pensamos estar enterrado para sempre, mas que na verdade aguarda silencioso sob as águas, pronto para emergir novamente. Quando pensamos nas eras glaciais, a primeira imagem que surge é a de extinção em massa. De espécies esmagadas pelo avanço do gelo, de florestas congeladas e de ecossistemas reduzidos a desertos brancos. No entanto, o que torna esses períodos ainda mais fascinantes não é apenas a quantidade de vidas perdidas, mas o mistério das que sobreviveram. Em um mundo quase inóspito, onde o frio era implacável e os recursos escassos, como algumas criaturas conseguiram resistir e até prosperar, o enigma dos sobreviventes é uma das maiores lições que a história climática da Terra pode oferecer. Entre os gigantes que caíram, como os mamutes lanosos e os tigres dente de sabre, outras espécies menores se adaptaram com surpreendente eficiência. Roedores, aves migratórias, insetos e até plantas desenvolveram estratégias que lhes permitiram suportar longos períodos de frio extremo. A chave não era força ou tamanho, mas flexibilidade. Enquanto os gigantes dependiam de vastas áreas de pastagem e estabilidade ambiental, as espécies menores se mostraram capazes de mudar hábitos, dietas e até territórios para acompanhar a dança brutal das geleiras. Essa plasticidade biológica foi sua armadura invisível. A própria humanidade é uma das maiores testemunhas desse enigma. Nossos ancestrais atravessaram o auge da última era do gelo, enfrentando temperaturas mortais, predadores colossais e recursos limitados. O segredo da sobrevivência humana não foi apenas a inteligência, mas a capacidade de criar cultura adaptativa. O fogo,
as roupas feitas de peles, a invenção de ferramentas de pedra mais sofisticadas e a organização em grupos sociais coesos permitiram que pequenos bandos se espalhassem por continentes devastados pelo gelo. O ser humano não se limitou a resistir. Ele aprendeu a usar o ambiente hostil a seu favor, caçando grandes animais que, ironicamente, não conseguiram se adaptar tão bem quanto seus caçadores. Há também as espécies que se tornaram verdadeiros fantasmas do gelo, sobrevivendo em nichos tão específicos que pareciam invisíveis para o mundo. Musgos, líquens e plantas resistentes cresceram em regiões geladas, formando as bases de cadeias alimentares que sustentaram pequenos herbívoros. Peixes e mamíferos marinhos, adaptados às águas geladas, prosperaram em mares cobertos por gelo flutuante, demonstrando que mesmo os ambientes mais extremos podiam abrigar vida vibrante. Cada sobrevivente, por menor que fosse, carregava consigo um pedaço do código da persistência. Mas talvez o aspecto mais intrigante desse enigma seja o fato de que a sobrevivência não era apenas biológica, mas também simbólica. Povos antigos criaram mitos e narrativas sobre o gelo e o frio, transmitindo conhecimento através de histórias que ecoam até hoje. Para eles, entender os sinais da natureza era a diferença entre a vida e a morte. Essas narrativas se tornaram uma forma de tecnologia cultural, ajudando comunidades a lembrar onde encontrar refúgios seguros, quando migrar e como se preparar para os períodos mais severos. A memória coletiva se transformou em uma ferramenta tão poderosa quanto qualquer arma ou abrigo. Esse enigma também lança uma sombra sobre o presente. Se o planeta já passou por ciclos glaciais devastadores e algumas formas de vida conseguiram emergir fortalecidas, surge a pergunta: estamos preparados para enfrentar um novo ciclo, caso ele aconteça? O que diferencia os sobreviventes dos que desaparecem não é apenas a resistência física, mas a capacidade de antecipar, se adaptar e reinventar diante da mudança. O gelo sempre impõe um teste implacável, e apenas os que conseguem decifrar suas regras silenciosas têm chance de continuar. O enigma dos sobreviventes da era glacial nos lembra que a vida não é apenas uma questão de prosperidade em tempos de abundância, mas de resistência em tempos de escassez. Os vencedores não são necessariamente os maiores ou os mais fortes, mas aqueles que sabem se transformar diante do inevitável. O gelo, em toda a sua brutalidade, funcionou como um filtro implacável, separando os frágeis dos resilientes, os que dependiam da estabilidade dos que sabiam dançar com o caos. A verdadeira lição dessas eras não está apenas nas perdas, mas nos segredos dos que permaneceram de pé diante do frio eterno. Enquanto a ciência moderna costuma atribuir as eras glaciais aos movimentos orbitais da Terra, há um ator silencioso que sempre interferiu nesse equilíbrio delicado: os vulcões. Gigantes adormecidos no subsolo, capazes de transformar o destino de continentes inteiros em questão de semanas. Seu papel oculto nos ciclos glaciais não se revela em uma única erupção, mas em uma sucessão de eventos que, somados, podem acelerar ou retardar o avanço do gelo. Quando um vulcão entra em erupção de forma explosiva, ele lança toneladas de cinzas e gases na atmosfera. Entre esses gases, o dióxido de enxofre é o mais impactante para o clima, pois reage com partículas de água, formando uma névoa de aerossóis que reflete a luz solar de volta ao espaço. O resultado imediato é um resfriamento temporário, que pode durar meses ou até anos, dependendo da intensidade da erupção. Em uma escala geológica, esse efeito pode parecer pequeno, mas quando somado a períodos em que a Terra já se encontrava em condições de instabilidade climática, torna-se o gatilho que empurra o planeta em direção ao gelo. A história guarda exemplos assustadores. Há cerca de 74 mil anos, o supervulcão Toba, na Indonésia, explodiu em uma das maiores erupções dos últimos 2 milhões de anos. A quantidade de cinzas e gases expelida foi tão colossal que as temperaturas globais despencaram, provocando o que os cientistas chamam de inverno vulcânico. Estima-se que esse evento tenha acelerado um resfriamento já em andamento, criando condições extremas que coincidiram com uma das fases mais severas da última era do gelo.
Alguns estudiosos defendem que esse período quase levou a humanidade à beira da extinção, reduzindo sua população a pequenos grupos isolados. Se isso for verdade, nossa própria existência como espécie é um testemunho do poder dos vulcões sobre o destino do gelo. Mas o papel dos vulcões não é apenas de reforçar o frio. Em erupções mais constantes e prolongadas, eles também liberam enormes quantidades de dióxido de carbono, um gás de efeito estufa que aquece a atmosfera ao longo de milhares de anos. Essa dualidade é perturbadora. Os vulcões podem tanto mergulhar o planeta em frio intenso, quanto aquecê-lo lentamente, criando ciclos de instabilidade que alimentam as transições entre glaciações e períodos interglaciais. É como se esses gigantes subterrâneos fossem maestros invisíveis, capazes de mudar o compasso da sinfonia climática com uma única explosão. Além disso, há o impacto menos evidente das erupções subglaciais, aquelas que acontecem sob o peso de imensas camadas de gelo. Nessas circunstâncias, o calor liberado pode derreter a base das geleiras, criando rios ocultos que lubrificam o movimento do gelo e aceleram seu avanço em direção ao mar. Esse processo, muitas vezes silencioso e invisível à superfície, pode provocar colapsos repentinos em calotas inteiras, alterando drasticamente o nível dos oceanos e a geografia costeira. Mesmo nas regiões mais remotas da Antártica, registros mostram que a atividade vulcânica subterrânea pode estar moldando a forma como o gelo responde às mudanças climáticas atuais. O papel oculto dos vulcões no destino do gelo revela que as eras glaciais não são apenas resultado de órbitas cósmicas e variações matemáticas, mas também de forças internas do planeta, tão imprevisíveis quanto destrutivas. O interior da Terra pulsa com energia, e quando essa energia encontra uma saída, o clima inteiro responde. As camadas de gelo, os oceanos e até a atmosfera são peças de um tabuleiro em que os vulcões movem suas fichas silenciosamente, sem que percebamos. Pensar nisso nos leva a uma conclusão desconfortável. Talvez a próxima era glacial não dependa apenas da dança orbital ou das emissões humanas, mas também do momento em que um supervulcão decidir despertar. Estamos acostumados a olhar para o céu em busca de sinais do futuro, mas parte das respostas pode estar escondida no coração incandescente do planeta, esperando para escrever o próximo capítulo da história do gelo com fogo. As geleiras e calotas polares parecem apenas desertos brancos e silenciosos, mas na verdade, são os arquivos mais completos da história climática da Terra. Cada camada de neve que cai sobre outra, comprimida pelo peso do tempo, guarda em seu interior uma cápsula de informações preciosas, preservando não apenas a memória do frio, mas também o retrato fiel da atmosfera de épocas distantes. Ao perfurar esses gigantes de gelo, os cientistas conseguem ler mensagens escritas há centenas de milhares de anos, como se cada metro perfurado fosse uma página de um livro secreto sobre o passado do planeta. Dentro do gelo, pequenas bolhas de ar permanecem intactas desde o momento em que foram aprisionadas. Ao analisá-las, descobrimos a composição da atmosfera de eras passadas, revelando quanto dióxido de carbono, metano e outros gases existiam naquele tempo. Essas informações permitem traçar uma linha clara entre os períodos glaciais e interglaciais, mostrando como variações aparentemente pequenas na concentração desses gases foram suficientes para mergulhar o planeta em eras de gelo ou aquecê-lo a ponto de derreter muralhas de gelo com milhares de anos de idade. As mensagens escondidas no gelo eterno não falam apenas de temperaturas e gases. Elas também registram eventos cósmicos e geológicos, partículas de poeira vulcânica, resquícios de tempestades de areia, até mesmo traços de radiação solar, ficam preservados entre as camadas congeladas. Cada elemento encontrado ali é como uma palavra em uma língua esquecida, que aos poucos aprendemos a decifrar. Graças a esse arquivo natural, sabemos que as eras glaciais não são eventos isolados, mas capítulos de um ciclo contínuo em que a Terra respira, alternando entre o frio absoluto e a relativa suavidade dos períodos interglaciais. O que torna essas mensagens ainda mais inquietantes é a capacidade de comparação com o presente.
Os núcleos de gelo extraídos da Antártica e da Groenlândia mostram de forma inequívoca que os níveis atuais de gases de efeito estufa estão muito acima de qualquer registro nos últimos 800 mil anos. Isso significa que, se no passado pequenas variações foram suficientes para desencadear eras glaciais inteiras, o que estamos criando agora pode ser algo completamente novo, fora do padrão registrado pelo planeta. Essa constatação coloca em dúvida até mesmo o relógio natural das glaciações, sugerindo que podemos estar interferindo em um ciclo que parecia inquebrável. Mas talvez o aspecto mais fascinante desses arquivos congelados não seja o que dizem sobre o passado, e sim o que sugerem sobre o futuro. Ao comparar padrões repetidos de aquecimento e resfriamento, os cientistas identificam sinais de que estamos próximos do ponto em que uma nova era glacial deveria começar. As mensagens gravadas no gelo apontam que o planeta já deveria estar lentamente caminhando para o frio. No entanto, algo mudou. As camadas mais recentes mostram um aquecimento acelerado, que não encontra paralelo nos registros anteriores. É como se a Terra estivesse tentando seguir seu ciclo natural, mas tivesse sido puxada para outro caminho. O gelo, portanto, é mais do que um testemunho mudo do passado. Ele é também um alerta, um espelho que mostra a diferença entre o que deveria estar acontecendo e o que realmente está. Ao perfurar essas profundezas congeladas, não estamos apenas olhando para trás, mas encarando um aviso sobre o que pode vir. O planeta fala em silêncio, e sua voz está gravada em cristais transparentes que resistiram a milênios de pressão e escuridão. Essas mensagens escondidas no gelo eterno revelam uma verdade desconfortável. A Terra já nos disse o que acontece quando o clima muda. Já mostrou como o frio avança, como os oceanos recuam, como espécies desaparecem e outras se reinventam. O que ela nunca mostrou é o que acontece quando a interferência humana distorce seu ciclo natural. Essa é a página do livro que ainda não foi escrita, e talvez sejamos nós os autores dessa história incerta. Há cerca de 20 mil anos, a humanidade viveu o auge da última era do gelo. Não havia cidades, não havia agricultura, não havia muralhas que nos protegessem do vento cortante. Apenas pequenos grupos de caçadores-coletores espalhados em um planeta hostil, em que muralhas de gelo se estendiam por milhares de quilômetros e transformavam continentes inteiros em desertos brancos. Sobreviver nesse cenário era um desafio que parecia impossível. E, no entanto, nossos ancestrais não apenas resistiram, mas encontraram meios de expandir-se, desafiando a morte em cada passo. O frio absoluto não era apenas uma questão de desconforto. Era uma ameaça constante à vida. A exposição prolongada a temperaturas abaixo de zero podia matar em poucas horas, e alimentos se tornavam escassos quando as pastagens desapareciam sob o gelo. Grandes presas, como mamutes e bisões, tornaram-se recursos vitais, mas caçá-las exigia coragem, engenhosidade e cooperação em um nível nunca antes visto. Cada expedição de caça era uma batalha desigual entre pequenos grupos de humanos armados apenas com lanças de pedra e gigantes de toneladas, cobertos por uma couraça de pelo e gordura. Muitas vidas se perdiam nessas tentativas, mas sem elas, a sobrevivência era impossível. Para enfrentar o frio, a humanidade desenvolveu soluções que mudaram para sempre sua trajetória. O domínio do fogo deixou de ser apenas uma conquista tecnológica e passou a ser uma necessidade vital. Não era apenas fonte de calor, mas de proteção contra predadores e de transformação de alimentos congelados em sustento. Abrigos foram escavados em cavernas e, onde não havia rochas, ossos de mamute serviram como estruturas para tendas cobertas de peles. O frio extremo obrigou a criatividade a florescer. Cada detalhe, desde a costura de roupas com fibras vegetais e tendões até a preservação de carne em condições congeladas, foi resultado da pressão imposta pelo gelo. Mas não foi apenas a luta contra a natureza que moldou o destino humano nesse período. A Era do Gelo também criou laços sociais mais fortes. Em ambientes onde a morte rondava a cada esquina, a sobrevivência não era individual, era coletiva. A divisão de tarefas, a transmissão de conhecimento entre gerações e a construção de tradições foram armas invisíveis contra o frio.
Esse instinto de compartilhar e cooperar, nascido da necessidade, plantou as sementes do que mais tarde se tornaria a base das civilizações. Há registros que sugerem que, mesmo em meio ao frio absoluto, nossos ancestrais foram capazes de criar arte. Pinturas rupestres em cavernas da França e da Espanha mostram cenas de caça, animais e símbolos misteriosos que ainda hoje desafiam nossa compreensão. Essa produção artística não era um luxo, mas uma forma de resistência psicológica contra um mundo hostil. Representar a vida no gelo era também uma maneira de controlá-la, de transformar medo em significado e de reafirmar a humanidade em meio ao caos. O mais impressionante é que esse período de frio absoluto coincidiu com momentos decisivos para a expansão da espécie. Graças ao nível mais baixo dos oceanos, rotas de terra foram abertas, como a Ponte de Bering, permitindo que grupos humanos migrassem da Ásia para a América. O que parecia um obstáculo intransponível acabou funcionando como um portal para novos horizontes. O frio, paradoxalmente, não apenas ameaçou, mas também ofereceu oportunidades. O confronto da humanidade com o gelo absoluto deixou marcas profundas em nosso DNA cultural. Nossas histórias, nossos mitos e até nossos medos carregam vestígios da época em que o frio dominava o mundo. É por isso que tantas tradições falam de dilúvios, de catástrofes e de tempos de escuridão. São memórias ecoando de um passado em que sobreviver era uma luta diária contra a natureza. Pensar nesse capítulo da história é lembrar que o ser humano não nasceu em ambientes confortáveis, mas foi forjado no limite da sobrevivência. Foi no frio absoluto que aprendemos a criar, a nos unir e a desafiar o impossível. Se a Terra voltar a mergulhar em uma nova era glacial, talvez seja justamente essa herança ancestral que nos dará as respostas para resistir novamente. O clima da Terra parece estável quando medido em escalas humanas, mas em realidade ele é sustentado por um equilíbrio tão frágil que pode ser rompido por pequenas mudanças. O planeta funciona como um sistema interconectado, onde a atmosfera, os oceanos, as calotas de gelo, os vulcões e até a própria atividade solar se influenciam mutuamente. Quando um desses elementos sofre um desvio, todo o conjunto responde. Essa rede complexa é a razão pela qual o clima nunca é fixo, mas sim um organismo vivo, que pulsa, oscila e se reinventa a cada ciclo. Os oceanos são um dos principais pilares desse equilíbrio. Eles armazenam calor, absorvem carbono e distribuem energia por meio de correntes que funcionam como verdadeiras veias do planeta. A corrente do Golfo, por exemplo, leva águas quentes do Caribe até a Europa, aquecendo regiões que, sem ela, estariam mergulhadas no gelo durante boa parte do ano. Mas se essa corrente enfraquece, como já aconteceu em diferentes momentos da história geológica, o efeito em cadeia pode desencadear resfriamentos súbitos que se espalham pelo globo. O mesmo oceano que hoje nos dá estabilidade pode amanhã ser o gatilho de uma nova era glacial. Outro fator essencial é o gelo. As calotas polares funcionam como espelhos gigantes, refletindo a luz solar de volta ao espaço e regulando a temperatura global. Quando o gelo se expande, mais radiação é refletida e o planeta esfria ainda mais, criando um ciclo de retroalimentação que acelera o avanço glacial. Por outro lado, quando o gelo derrete, o solo escuro e as águas expostas absorvem mais calor, intensificando o aquecimento. Esse delicado mecanismo faz com que o planeta oscile constantemente entre extremos, sem jamais encontrar um ponto de equilíbrio permanente. A atmosfera, por sua vez, age como uma fina película que protege e aquece a superfície terrestre. Pequenas variações na concentração de gases como o dióxido de carbono ou o metano já foram suficientes no passado para mergulhar o planeta em longos períodos de frio ou disparar aquecimentos que remodelaram ecossistemas inteiros. O equilíbrio é tão instável que mudanças mínimas, imperceptíveis ao longo de uma vida humana, podem significar catástrofes em escalas geológicas. O que hoje parece uma pequena alteração de temperatura é, na verdade, o sinal de que as engrenagens invisíveis do clima estão se movendo. E não podemos esquecer o Sol, fonte primordial de energia.
Sua atividade varia em ciclos que influenciam diretamente a quantidade de radiação que atinge a Terra. Momentos de baixa atividade solar já coincidiram com resfriamentos históricos, como a chamada Pequena Idade do Gelo, entre os séculos XIV e XIX, quando rios congelaram na Europa e colheitas foram devastadas. O astro que nos sustenta também é parte dessa balança instável, capaz de inclinar o destino do clima com pequenas variações em seu pulso. O mais perturbador é perceber que todos esses elementos não agem isoladamente, mas em conjunto. A mudança em um deles altera os outros, criando reações em cadeia imprevisíveis. O derretimento de gelo modifica a salinidade dos oceanos, que por sua vez altera correntes marítimas, que influenciam ventos e precipitações, que impactam ecossistemas e, por fim, retroalimentam a própria atmosfera. É um sistema sensível, no qual o menor desvio pode se transformar em um terremoto climático. Esse delicado equilíbrio nos lembra que a estabilidade que acreditamos viver é apenas uma ilusão passageira. O planeta já demonstrou inúmeras vezes que não precisa de muito para mudar radicalmente de estado. Bastam alguns ajustes nos fluxos de energia, algumas variações no espelho de gelo ou pequenas alterações nas correntes oceânicas para que o clima mundial seja redesenhado. A história geológica é um testemunho de que o fio que sustenta essa balança nunca foi seguro, e talvez nunca seja. Quando pensamos na possibilidade de uma nova era glacial, não podemos imaginar que ela viria apenas como consequência de um único fator. Ela seria o resultado de uma série de pequenas mudanças acumuladas, todas interligadas, todas empurrando o planeta para um lado da balança. A Terra não precisa de grandes catástrofes repentinas para mudar. Precisa apenas que o delicado equilíbrio que a sustenta se incline um pouco. E quando isso acontece, a transformação é inevitável. Durante milhares de anos, a humanidade olhou para o céu em busca de respostas. O movimento das estrelas, as fases da Lua e as variações do Sol foram os primeiros calendários, os primeiros relógios, os primeiros indícios de que o cosmos influenciava diretamente o destino da Terra. Hoje, essa mesma busca continua, mas com ferramentas muito mais sofisticadas. Satélites orbitando o planeta, telescópios captando a energia do Sol e supercomputadores capazes de simular séculos de mudanças climáticas revelam que o futuro do nosso clima está escrito em 2 lugares: no espaço e nos cálculos de nossas próprias máquinas. O Sol, essa esfera colossal de plasma em constante ebulição, é um dos principais guardiões do clima terrestre. Pequenas variações em sua atividade podem ter impactos imensos. Ciclos de manchas solares, explosões de energia e mudanças no campo magnético moldam a quantidade de radiação que chega até nós. Quando sua atividade diminui, as temperaturas globais podem cair o suficiente para desencadear resfriamentos prolongados. Quando aumenta, ondas de calor e padrões climáticos extremos tornam-se mais frequentes. Observar o Sol é como ler o batimento cardíaco de um organismo que sustenta toda a vida terrestre. Mas não é apenas o Sol que dita o ritmo. A própria órbita da Terra, sua inclinação e até pequenas oscilações conhecidas como ciclos de Milankovitch têm o poder de reconfigurar o clima global. São ajustes quase imperceptíveis em escalas humanas, mas que, ao longo de milhares de anos, definem os ciclos glaciais e interglaciais. Nossos ancestrais atravessaram essas mudanças sem compreender sua origem. Nós, no entanto, temos a capacidade de medir, calcular e prever o próximo capítulo dessa história. É aqui que entram as máquinas. Os modelos climáticos alimentados por dados de satélites, sensores oceânicos e estações meteorológicas espalhadas pelo mundo são tentativas de traduzir o caos do clima em projeções compreensíveis. Cada simulação é como uma janela para futuros possíveis. Alguns cenários indicam aquecimento crescente, impulsionado pela atividade humana. Outros sugerem que, mesmo com temperaturas em alta, ciclos naturais poderiam levar a um resfriamento abrupto em certas regiões. O que emerge dessas projeções é a certeza de que o equilíbrio climático está à beira de transformações inevitáveis. O mais impressionante é perceber que, pela primeira vez na história, não apenas olhamos para o céu em busca de sinais,
Mas também olhamos para nossas próprias máquinas em busca de previsões. As estrelas e os algoritmos se tornaram narradores do futuro. Enquanto telescópios detectam variações solares, supercomputadores desenham linhas de tendência que nos dizem onde o clima pode nos levar. Essa fusão entre o conhecimento ancestral de observar o cosmos e a tecnologia moderna de processar informações cria um novo tipo de profecia científica. Entretanto, há uma inquietante ironia nesse processo. Quanto mais avançadas são as máquinas, mais evidente se torna a fragilidade das previsões. O clima é um sistema caótico por natureza, e qualquer modelo, por mais preciso, sempre carrega margens de incerteza. É como se estivéssemos tentando decifrar uma linguagem que o planeta fala em múltiplas camadas, e cujas respostas só se revelam quando já estamos imersos em suas consequências. Essa incerteza mantém viva a mesma angústia que nossos ancestrais sentiram ao olhar para as estrelas sem compreender seu significado. Ao mesmo tempo, a própria busca por respostas também nos coloca diante de uma questão essencial. Será que o futuro climático já está escrito, ou ainda pode ser alterado? As máquinas sugerem cenários, mas cabe à humanidade escolher quais deles se tornarão realidade. Podemos acelerar o aquecimento, enfraquecer correntes oceânicas e desequilibrar o sistema. Ou podemos adotar medidas que retardem os impactos. Entre as estrelas que ditam ciclos inevitáveis e as máquinas que projetam probabilidades, existe um espaço de decisão humana, um espaço em que escolhas moldam destinos. Assim, quando falamos em uma nova era do gelo, não estamos apenas especulando sobre forças incontroláveis da natureza. Estamos também confrontando o fato de que, talvez pela primeira vez, a espécie humana tenha algum poder de interferir nos desígnios do clima. O futuro pode estar gravado nas órbitas e no Sol, mas também está inscrito nos códigos das máquinas que criamos e nas decisões que tomamos a cada geração. O destino climático da Terra parece dividido entre duas forças contraditórias. De um lado, o aquecimento global provocado pela atividade humana, com emissões crescentes de gases de efeito estufa e destruição de ecossistemas que antes funcionavam como barreiras naturais. De outro, os ciclos naturais que, ao longo de milhões de anos, empurraram o planeta repetidamente para eras glaciais. Essa encruzilhada é talvez um dos pontos mais críticos da história da humanidade, porque nunca antes estivemos diante de forças tão poderosas, agindo ao mesmo tempo e em direções opostas. De acordo com as projeções mais aceitas, o planeta caminha para décadas de aumento contínuo de temperatura. Ondas de calor intensas, derretimento das calotas polares e elevação do nível do mar já não são mais previsões distantes, mas realidades que testemunhamos em tempo real. No entanto, essa mesma onda de calor pode carregar dentro de si a semente de um novo resfriamento. Isso acontece porque o derretimento do gelo da Groenlândia, ao despejar enormes volumes de água doce nos oceanos, tem o potencial de enfraquecer ou até paralisar correntes marítimas vitais, como a circulação termoalina. E se essa engrenagem parar, partes da Terra poderão mergulhar em um frio súbito e devastador, mesmo enquanto o restante do planeta continua aquecendo. Esse paradoxo coloca a humanidade em uma situação de risco duplo. De um lado, temos o espectro de temperaturas insuportáveis, desertificação de regiões férteis e colapsos de ecossistemas tropicais. De outro, a possibilidade de quedas abruptas de temperatura em zonas temperadas, com invernos rigorosos que lembrariam a fúria das antigas glaciações. O que torna essa encruzilhada ainda mais assustadora é que não sabemos qual dessas forças prevalecerá, nem se ambas podem atuar juntas, criando um cenário híbrido de extremos. A história do planeta já mostrou que mudanças climáticas bruscas não precisam de milhares de anos para acontecer. O chamado Younger Dryas, há cerca de 12 mil anos, é um exemplo claro. Após um período de aquecimento que parecia consolidado, um súbito resfriamento mergulhou a Terra em condições glaciais por mais de 1000 anos. A causa provável foi a alteração das correntes oceânicas devido ao derretimento de geleiras. Esse episódio serve como um alerta. Não importa o quanto confiemos em tendências lineares, o clima sempre pode surpreender com reviravoltas abruptas.
Hoje, ao contrário de nossos ancestrais, temos a capacidade de medir cada detalhe dessa transformação. Satélites observam o recuo do gelo, sensores monitoram os oceanos, computadores calculam cenários. E mesmo assim, a sensação dominante é de incerteza. Estamos em um corredor estreito, cercados por forças que nos empurram em direções opostas, sem a certeza de qual caminho será tomado. É como se estivéssemos viajando em um trem em alta velocidade, mas sem saber se os trilhos à frente levam para o deserto escaldante ou para um abismo congelado. Essa encruzilhada climática também coloca em questão a nossa preparação como espécie. Não se trata apenas de prever qual força prevalecerá, mas de reconhecer que ambos os cenários exigem resiliência e adaptação. Se o aquecimento dominar, precisaremos lidar com migrações em massa, escassez de água e colapsos agrícolas. Se o resfriamento vencer, teremos de enfrentar a insegurança alimentar, crises energéticas e a reconstrução de formas de vida em ambientes hostis. A escolha não é entre um futuro fácil e um futuro difícil, mas entre dois caminhos de desafios extremos. No fundo, a verdadeira questão é se a humanidade será capaz de atravessar essa encruzilhada sem repetir os erros do passado. A história geológica nos mostra que o planeta sempre encontrou formas de se reequilibrar, mesmo que isso significasse a extinção de espécies inteiras. O que está em jogo agora é se conseguiremos nos adaptar antes que a própria Terra imponha, à sua maneira, um novo equilíbrio. Estamos entre o fogo e o gelo, e o fio da balança pode pender para qualquer lado. A história da Terra é um arquivo vivo de mudanças, e cada era do gelo deixou marcas que ainda ecoam em nossa forma de viver. Olhar para o passado não é apenas um exercício de curiosidade científica, mas uma maneira de compreender os padrões que poderão se repetir. Quando nossos ancestrais enfrentaram o frio absoluto, eles descobriram que a chave para a sobrevivência não era a força bruta, mas a adaptação. Essa é a primeira grande lição. Não vence quem luta contra o clima, mas quem aprende a se moldar a ele. Durante as glaciações, a humanidade desenvolveu habilidades que mudaram para sempre seu destino. O domínio do fogo, a invenção de roupas resistentes, a construção de abrigos e, principalmente, a capacidade de cooperar em grupo foram respostas forjadas no gelo. Essas estratégias foram o embrião das civilizações. A lição é clara. Em tempos de crise, a inovação nasce da necessidade, e é essa criatividade coletiva que nos permite sobreviver onde nenhuma outra espécie conseguiu. Outra lição importante vem da observação dos ecossistemas. As eras glaciais não destruíram a vida, mas a transformaram. Espécies migraram, se adaptaram, ou deram lugar a novas formas. O mamute e o tigre-dente de sabre desapareceram, mas outras criaturas emergiram no vazio deixado por eles. Esse ciclo nos ensina que a natureza não teme as mudanças, ela as incorpora. A grande questão é se nós, humanos, seremos capazes de fazer o mesmo. Adaptar culturas, tecnologias e economias para enfrentar o inesperado é o verdadeiro teste de resiliência que herdamos desse passado. Também aprendemos que o planeta não muda lentamente de maneira previsível. Há momentos em que transformações repentinas reescrevem o destino da Terra em poucas décadas. O episódio do Younger Dryas é um exemplo contundente de como uma alteração súbita pode mergulhar o mundo em um novo clima, quase sem aviso. Essa é uma advertência clara. Confiar que o futuro seguirá uma linha reta é um erro perigoso. Precisamos estar prontos para surpresas, porque a história mostra que elas são a regra e não a exceção. As culturas ancestrais, por sua vez, guardaram em seus mitos fragmentos dessas experiências. Histórias de dilúvios, de tempos de escuridão ou de povos errantes que fugiam do frio podem ser ecos distantes das memórias glaciais. Essas narrativas, transmitidas de geração em geração, funcionaram como um tipo primitivo de manual de sobrevivência, alertando que o equilíbrio do mundo pode ruir a qualquer momento. Ao decifrar esses mitos, encontramos lembretes valiosos de que a humanidade sempre viveu sob a sombra de catástrofes climáticas. Hoje, ao reunir ciência moderna e memória ancestral, podemos extrair uma lição ainda mais poderosa. O clima não é nosso inimigo,
mas tampouco é um aliado. Ele é uma força neutra, indiferente à sobrevivência de qualquer espécie. O erro do passado foi acreditar que poderíamos ignorá-lo. O desafio do presente é aprender a viver em harmonia com suas oscilações, reconhecendo que cada mudança é inevitável. Essas lições do passado formam um mapa para o futuro. Adaptabilidade, cooperação, inovação e humildade diante da força da natureza são as armas que carregamos desde os tempos em que nossos ancestrais enfrentavam o vento cortante e a escuridão interminável. O planeta pode caminhar para uma nova era glacial ou para um aquecimento extremo, mas o que determinará nosso destino não será apenas a intensidade do clima, e sim nossa capacidade de reagir a ele. O passado nos mostra que não somos espectadores indefesos, mas protagonistas de nossa própria sobrevivência. Essa talvez seja a maior lição. A história da Terra não é apenas uma sucessão de catástrofes, mas também uma sucessão de superações. O frio absoluto já tentou nos silenciar uma vez, e nós respondemos com fogo, criatividade e união. A pergunta que permanece é: se diante do próximo grande desafio climático, teremos aprendido o suficiente para escrever novamente uma história de resistência? Olhando para a longa história da Terra, fica evidente que estamos em um momento decisivo. O planeta nunca foi estático. Ele pulsa em ciclos, alternando períodos de calor abrasador e eras de gelo que remodelam oceanos, continentes e espécies. Hoje, vivemos em uma falsa sensação de estabilidade, acreditando que a Terra está sob nosso controle. Mas a realidade é que estamos apenas habitando uma pausa entre duas grandes transformações. A questão não é se o clima vai mudar, mas quando e como essa mudança acontecerá. Estamos diante de sinais claros. O aquecimento global avança em ritmo acelerado, modificando ecossistemas, derretendo geleiras e alterando correntes marítimas que sustentam a vida como a conhecemos. Ao mesmo tempo, os ciclos naturais continuam girando, preparando os alicerces de um resfriamento que pode se impor de forma abrupta. Essa sobreposição de forças cria um cenário inédito na história da humanidade. Nunca estivemos tão vulneráveis, mas também nunca tivemos tanto conhecimento para compreender o que está por vir. O equilíbrio que sustenta o clima é como uma corda esticada ao máximo, prestes a se romper. Cada nova emissão de carbono, cada hectare de floresta destruída, cada gota de gelo derretida é mais um peso colocado sobre esse fio frágil. O planeta já demonstrou inúmeras vezes que não hesita em se reconfigurar quando necessário, mesmo que isso signifique extinções em massa. A sexta grande extinção pode não ser um evento distante, mas o prelúdio da próxima grande era que está sendo escrita agora, diante de nossos olhos. Mas, em meio a essa realidade, há uma verdade incontestável. O ser humano já enfrentou o impossível antes. Nossos ancestrais atravessaram geleiras, sobreviveram a erupções colossais, resistiram a resfriamentos súbitos e aprenderam a transformar o medo em criatividade. O mesmo fogo que aquecia cavernas geladas deu origem à civilização. Essa herança ancestral está gravada em nós, como um manual invisível que nos prepara para enfrentar a próxima transformação. O futuro pode se desenhar de várias formas. Talvez avancemos para um planeta dominado pelo calor extremo. Talvez mergulhemos em um frio implacável. Ou ainda enfrentemos um híbrido de extremos que jamais imaginamos. O que importa não é apenas qual cenário se tornará realidade, mas como vamos reagir diante dele. Seremos vítimas passivas de um destino inevitável ou seremos protagonistas, capazes de moldar o amanhã com escolhas mais conscientes e estratégias de adaptação? Essa conclusão não é um ponto final, mas um chamado. O planeta está prestes a virar a página de sua história, e nós, pela primeira vez, temos a consciência do que isso significa. Cada avanço científico, cada olhar para as estrelas, cada simulação em nossas máquinas é uma tentativa de decifrar o que vem depois. Mas, no fim, o verdadeiro poder não está apenas nas previsões, e sim na forma como respondemos ao que já sabemos. Estamos vivendo os últimos instantes de um equilíbrio temporário. O frio e o calor disputam o comando do planeta, e a Terra, indiferente à sobrevivência humana, seguirá seu curso.
Cabe a nós decidir se estaremos preparados para caminhar ao lado dessa transformação, ou se seremos mais uma espécie engolida pelo silêncio gelado, ou pelo fogo abrasador do amanhã. A história já provou que a mudança é inevitável. O que resta saber é se desta vez teremos coragem e sabedoria para sobreviver ao próximo capítulo.